E o tema de hoje é sobre ansiedade, um tema bastante comum, corriqueiro na vida de todos nós, aqui no consultório, em diferentes formas e formatos. Quem não tem ansiedade, não é mesmo? Todos nós temos. Mas e o que diferencia a ansiedade de ser algo bom e protetor, que nos protege do medo, das ameaças externas, é somente o excesso. Eu costumo dizer que a ansiedade é uma sensação, um medo que a gente não consegue descrever de algo que não é concreto, mas que faz a gente se preocupar com o futuro. São medos de coisas que a maioria das vezes nem aconteceram. São medos como, será que eu vou dar conta de passar no Enem no final do ano? Será que eu vou conseguir dinheiro para honrar as minhas contas? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou viver a tempo de ver meus filhos crescerem? E por aí vai. São vários os questionamentos de uma pessoa ansiosa. Uma pessoa ansiosa, ela está sempre antecipando os acontecimentos. Mas o problema não é esse. O problema é que ela antecipa, normalmente achando que algo ruim vai acontecer. Ela sempre pensa no pior. Então, se alguém está um pouquinho atrasado, ela pensa, será que teve algum acidente? Será que foi sequestrado? Será que ela está passando bem? Então, esse comportamento de pensar de forma antecipada e pensar sempre, muitas vezes no negativo, desgasta a maioria das pessoas. E por que desgasta? O que acontece no nosso corpo quando a gente tem ansiedade? Diante da ansiedade, o nosso cérebro dispara uma substância que vai até a nossa suprarrenal e libera duas substâncias muito importantes, adrenalina e cortisol. E a partir daí o corpo da gente entra em alerta, em estado de luta ou fuga, em se proteger ou fugir de uma ameaça então. Mas quais são os sintomas que a gente fica quando essas substâncias são liberadas no nosso corpo? A primeira coisa, batimento cardíaco acelerado, respiração ofegante. Quais são os sintomas então da ansiedade? Insônia, a gente não consegue dormir porque a gente fica em alerta, taquicardia, pensamentos ruminativos, sudorese, falta de ar, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, aquela hora que dá um frio na barriga, dá um desarranjo. É comum que a pessoa ansiosa possa ter problemas de memória. Por quê? Porque o hormônio do estresse, o cortisol, ele comprime o nosso hipocampo, que é a região no nosso cérebro que armazena as nossas memórias recentes. Então, é comum que a pessoa tenha uma dificuldade de se lembrar de algo que acabou de acontecer. Hoje, através de sistemas de computadores, de mapeamento, é possível que a gente acompanhe as reações do nosso cérebro diante dos acontecimentos. Então, através hoje do neurofeedback, é possível que você veja seu cérebro funcionando literalmente, você comece a modular a sua reação diante da ansiedade. Então você começa a controlar melhor a respiração, você começa a controlar melhor seus batimentos cardíacos, ou seja, você passa a lidar melhor com as suas sensações físicas e assim você pode mudar o seu comportamento. Eu sempre digo que a gente precisa ter um propósito de vida e saber para onde que a gente está indo. Ou seja, o que você está esperando da sua vida? Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para você lidar melhor com a sua ansiedade. Eu sempre falo, como que uma pessoa pode ser protagonista da sua própria história se ela não sabe como que o corpo dela funciona? Por isso, o autoconhecimento, fazer uma terapia é importante. Isso é neuroplasticidade. Se eu mudo o meu comportamento, eu sou capaz de mudar o meu funcionamento cerebral. Aprender a priorizar, a fazer escolhas também é muito importante. Bem, por que eu estou falando isso? Porque quanto mais opções a gente tem, mais ansioso a gente fica. É preciso então simplificar a vida. Então é importante que você não negue que você tem aquele medo, aqueles medos, aquelas inseguranças, mas que se você não enfrentar, cada vez mais esses medos crescem. É simples, tá com medo? Vai com medo, mas vai, porque vai chegar uma hora que o medo cede, ele passa, você vence. E nesse período
Imagine e enfrente esse medo com a certeza de que tudo vai passar, porque passa. Até mesmo as pessoas que sofrem de síndrome do pânico, que é uma ansiedade muito exacerbada e que tem sensações terríveis, né? Sensação até de que vão morrer, elas duram em torno de 30 a 40 minutos, mas elas passam. A verdade é que sempre vão ter coisas boas e ruins acontecendo nas nossas vidas. Amadurecer é exatamente ser resiliente a tudo aquilo que podia ser uma adversidade, mas que você enfrentou, que você resistiu e, portanto, fez luz. A gente precisa perder essa coisa de querer controlar tudo e todos. O momento que a gente está vivendo é mais do que uma prova disso. É impossível a gente controlar tudo a todo tempo. É melhor, portanto, que a gente aprenda e aceite tudo aquilo que vem. Se a gente for pensar, essa vida é tão passageira, então nós estamos todos aqui para evoluir. E evoluir passa por sairmos da nossa zona de conforto. Qual o motivo, qual o sentido de você estar aqui? Para mim, o sentido da vida está exatamente da gente usar os nossos talentos, os nossos dons e fazer isso para sermos pessoas melhores, para a gente e para o outro também. O propósito é compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. Aprender a priorizar, dar sentido à vida, ter hábitos saudáveis, uma alimentação de qualidade, praticar atividade física, trabalhar a sua respiração. A meditação é fundamental. E por que a meditação é tão fundamental? Porque ela age diretamente no sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. Ela limpa o cérebro. É uma parada para a gente se abastecer, tá? É como se você fizesse um fio terra para abastecer esse sistema. Dá uma calibrada nesse sistema para não deixar ele o tempo todo em atividade. Trabalhar, respiração diafragmática, tudo isso melhora muito a ansiedade. Que você aprenda também a fazer pequenas pausas ao longo do seu dia. São as nossas pequenas ilhas de prazer. Aquele momento que você toma um cafezinho, liga para um amigo, escuta uma música gostosa. Faça uma higiene no seu sono. A hora de dormir é uma hora muito importante. É a hora que a gente vai se reequilibrar, se reabastecer de tudo aquilo que a gente fez ao longo do dia. Precisa ser uma hora calma, um lugar confortável, que não tenha barulhos. Então, se você está acostumado a dormir na frente da televisão, com aquela luz que às vezes irrita, ou o tempo todo no celular, deixe isso de lado. Por um momento, se priorize. Nada é mais importante, nenhuma ligação é mais importante do que a sua saúde. Claro, procure um médico, de preferência um psiquiatra, que é mais específico para trabalhar com as nossas emoções. É o psiquiatra que vai concluir se você deve ou não fazer uso de algum tipo de medicação, seja antidepressiva, seja os calmantes, os benzodiazepínicos, os clonazepams, os Rivotril. Então, tudo isso tem que passar pela ordem do médico. É ele também que pode descartar se você tem algum problema, por exemplo, de tireoide. Porque se você tiver, por exemplo, hipertiroidismo, você pode manifestar sintomas muito parecidos com a ansiedade. Mas nada mais é do que um problema na sua tireoide. Então é importante que você faça um tratamento multidisciplinar. Que você cheque, cuide de você com carinho, com especificidade. Muitas vezes, como é o caso da síndrome do pânico, só a psicoterapia e hábitos saudáveis não resolvem totalmente o problema. É preciso mudar a química. Vamos aprender a praticar uma vida mais leve, onde o menos é mais, onde o feito é melhor que o perfeito, onde a gente aprende a priorizar o que de fato é importante. Afinal, como a física quântica mesmo diz, estamos todos conectados nesse mundo. O que acontece de bom em mim esbarra em você e vice-versa. Vamos sair então desse circuito do medo, do controle e ativarmos outros circuitos também muito importantes. O circuito da empatia, da generosidade, da compaixão, de se colocar no lugar do outro. E então formarmos aquilo que a gente ouve falar e que é tão lindo, a corrente do bem. Porque juntos somos sempre mais fortes. Uma ótima semana a todos vocês.